A uns 500 metros daqui, lá, na ponta do meu dedo ali, a Estância Província de São Pedro. É sobre ela que eu, no fundo, quero falar. Vou ter que superar toda a minha capacidade de síntese hoje, porque eu quero botar 50 anos de história e quero, talvez, contestar alguns pressupostos que estão correndo por aí a respeito e que tem relação com a Estância Província de São Pedro e que são eventualmente falsos, eventualmente mal colocados e que tendem a confundir as pessoas a respeito do que é a Estância Província de São Pedro. Então, só para contextualizar, ali está a Estância Província de São Pedro, um lugar que todos aqui provavelmente conhecem, se não de nome, pessoalmente, por transitarem ali. E para onde eu vim há aproximadamente 50 anos. Dentro dos quais eu procurei um lugar perto da Estância Província de São Pedro, porque achei que este era definitivamente o lugar onde eu queria limpar as minhas pegadas de carbono, não? Porque é um espaço livre, esteticamente perfeito, próximo da cidade onde eu morava naquela ocasião e trabalhava, porque hoje moro aqui. Procurei um lugar, construí um cottage, uma casa de campo, que era para passar fins de semana próximo da Estância Província de São Pedro, lugar onde eu me divertia os meus filhos nos fins de semana, e me alojei aqui, exatamente nesse lugar onde eu estou. Então eu gostaria de colocar algumas coisas importantes a respeito do que era chegar aqui, nesse lugar onde eu estou, hoje ligado ao centro de Gravataí por asfalto e tudo mais. Naquele momento, há 50 anos atrás, quando eu sediei a minha residência aqui. Era um lugar onde se chegava por estrada de chão, onde os animais silvestres que abundavam na região cruzavam por cima da estrada, por exemplo, os pequenos roedores chamados de furões, fora preás, fora porco-espinho, fora lagartos, fora todo tipo de bicho, sorros, animais que com o tempo e com o crescimento da cidade em torno do espaço da estância foram sendo predados pelos cães teatinos, que as pessoas que se alojavam aqui acabavam trazendo junto e que caçavam e que iam depredando. Obviamente sobrando dessa fauna toda apenas as aves que conseguiam se evadir dos ataques dos cães teatinos. Então se chegava a esse lugar e na própria Estância São Pedro, em estrada de chão. O que dava uma certa sensação de aventura, de passeio rural. E naquele momento ainda selvagem, e hoje, num certo sentido, ainda selvagem, encravado dentro da cidade. Os pressupostos sobre os quais eu quero falar e que eu considero equivocados
só para lembrá-los, é de que foi um clube que se desenvolveu para milionários que não eram da cidade de Gravataí. Milionários, um pressuposto, estrangeiros à cidade de Gravataí, outro pressuposto equivocado. Porque desde o início, as pessoas que mais frequentavam, dentro desses 50 anos que eu conheço a Estância São Pedro, que frequentavam eram, na sua maior parte, egressos de Gravataí. E sempre foram, e no mínimo se dividiram entre os que vinham de fora, que consideraram que a estância era um lugar bom para a troca de carbonos, como eu, e que acabaram descobrindo esse paraíso que Gravataí tem hoje dentro da cidade. Nunca foi um clube de milionários, eu me lembro de 2 milionários que frequentaram esse clube aqui, eu obviamente não vou citar nomes, porque não vem ao caso. O resto era gente como a gente, e tampouco era um predomínio de estrangeiros a cidade de Gravataí. Não, predominavam sempre os habitantes de Gravataí aqui, onde fazia um lugar onde as pessoas daqui de Gravataí faziam as suas festas, casavam seus filhos, batizavam seus netos e assim por diante. Sempre na Estância São Pedro, ou pelo menos predominantemente na Estância São Pedro. Continuam fazendo, né? Que continuam fazendo, sim, que é um lugar de festas da cidade de Gravataí. Um outro pressuposto que eu acho que é importante da gente colocar aqui no início dessa fala, que já está se espichando um pouco, é de que o libelo preservacionista, o pessoal do meio ambiente, como se diz, é retrógrado no sentido de antidesenvolvimentista, de que são contrários ao desenvolvimento, o que não é absolutamente verdade. Peço que vejam a quantidade de avanços na ciência e de produtos originários da descoberta de pessoas que estão preocupadas com a preservação nas economias do planeta. Não estou me referindo à economia local, mas na economia do planeta, o que desmente a ideia de que o meio ambiente é retrógrado e refratário ao desenvolvimento. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. E não pode ser um argumento para que seja desfeito um pedaço da região que marcou a sua presença pela capacidade de preservar que tem. Eu gostaria de lembrar que quando os suíços, por exemplo, fecham uma rodovia nos Alpes suíços para a migração das rãs e que todos os locais nativos e que todos os turistas do mundo respeitam, porque sabem que naquela migração de rãs de um lago para outro depende a permanência da espécie, que nós estamos frente a uma manifestação civilizatória. Então, a preservação, esse exemplo suíço é apenas um exemplo dentre os milhares de exemplos que existem no mundo com produtos do esforço preservacionista e das pessoas que são preocupadas com o meio ambiente. Mas tem mais argumentos que talvez possam iluminar um pouco o pensamento das pessoas, de que alguns parques importantes do mundo, alguns parques famosos do mundo, que são
objeto da procura turística de quem viaja, nasceram de locais como a Estância Província de São Pedro. Só para exemplificar, eu lembro assim, o Central Park de Nova York, acho que uma boa parte das pessoas que estão me ouvindo aqui conhece. O Hyde Park em Londres, acho que uma parte importante e considerável das pessoas também conhece. O Bois de Boulogne na França, que todos pelo menos já ouviram falar. Ninguém que vai a Paris se preocupa em passar pelo Bois de Boulogne, mas é uma área, obviamente não é uma área maior que a Estância Província de São Pedro, porque a Estância Província de São Pedro deveria estar no livro Guinness como o maior clube privativo do mundo. E o próprio Ibirapuera, né? O próprio Ibirapuera dentro e no meio de São Paulo, que é um parque. Claro que não se compara em extensão, em tamanho e em importância ecológica, inclusive. Em importância. Claro, para o lazer dos cidadãos, obviamente, é um lugar muito importante, onde as pessoas migram internamente para o seu lazer de fim de semana e assim por diante, passeios e tal, para brincar com os filhos, longe dos pequenos apartamentos em que moram, e tudo isso que vocês sabem que faz a importância considerável das praças e dos parques. Pois bem, nós temos dentro de Gravataí, nós temos uma área que é maior que o Hyde Park, que o Central Park, que o Bois de Boulogne, só para ficar nesses 3 grandiosos exemplos de parques dentro de grandes metrópoles. Lugares onde a gente se perde eventualmente, tem que ter mapa para entrar e sair. Pois bem, isto é o que hoje uma parte da população de Gravataí, e eu diria não só de Gravataí, eu diria do estado, porque isso ainda não chegou num nível de conhecimento que deverá chegar, e um dia talvez nós possamos criar um outro fato digno do livro Guinness, que é provavelmente o abraço à Estância Província de São Pedro. Vai precisar um bocado de gente para isso, mas quem sabe a gente possa chegar num nível, vocês sabem também que faz parte das manifestações dos que protegem o meio ambiente, abraçar prédios e coisas que não querem que sejam desconstruídos, depois de 400, 500 anos e assim por diante. Então as pessoas abraçam e fazem abraços simbólicos, etc. Quem sabe um dia nós chegamos à conclusão que vamos ter que abraçar a Estância Província de São Pedro, e eu acho que toda a população de Gravataí vai ser insuficiente para esse abraço, não é mesmo? Então, nós vamos ter que criar talvez uma liga de cabos de guerra e etc, para fechar o espaço da Estância Província de São Pedro, enormemente preservado. Quem transita pela Estância Província de São Pedro vê realmente o estado de preservação da mata nativa que está lá, ainda mais hoje que os eucaliptos cederam lugar. Houve um tempo em que houve uma plantação de eucalipto para que a Estância Província de São Pedro, inclusive, pudesse sobreviver, pagar algumas das suas contas, alguns dos seus funcionários, poucos funcionários para manutenção, para refazer suas cercas e assim por diante, para se proteger eventualmente de alguma invasão maior, refazer cercas e assim por diante, e que está ali preservada, com o tombamento dos eucaliptos, o crescimento da mata nativa, que foi ocupando o seu lugar original, é muito grande, tá ali para quem quiser ver, e todos nós sabemos que realmente a mata nativa ocupa o lugar que lhe é devido, o seu lugar original, assim que os impedimentos impostos pela mão humana desapareçam. Queres colocar alguma coisa eventualmente aí?
Não, eu ia falar no caso das nascentes, né? Que Sim, interligam até a sim, cidade, né? sim, foi Chega bom ao lembrar, Barnabé, ao Arroio, tem muitas nascentes na sim, mata, foi bom lembrar nos isso. capões que tem dentro da estância. A estância tem capões preservados ali Sim, também. foi bom lembrar isso, porque a quantidade de nascentes d'água que preservadas ali é muito grande ainda, é muito grande. E, obviamente, tem uma parte dela que está contaminada pelo crescimento urbano do entorno da Estância Província de São Pedro, mas ainda assim é inumerável o número de nascentes disponíveis e ocultas nas canhadas do terreno. Não é? Pois bem, um detalhe interessante, esses pequenos animais que abundavam aqui na região e que transitavam das pequenas fazendas no entorno da Estância Província de São Pedro para dentro da Estância Província de São Pedro e vice-versa, esses pequenos animais chamados furões, eu vi nas margens do Sena, em Paris, sendo vendidos como animais domésticos, para as pessoas criarem como pets de estimação. Uhum. Então, hoje não se vê mais isso aqui. De formas que, vamos dizer, há 50 anos que eu estou aqui, hoje é uma cidade realmente, um entorno realmente domesticado, totalmente civilizado, asfaltado, não é? Com o crescimento de condomínios em quantidade incontável hoje. Não é? O asfalto chegando no verde. O asfalto, como disse o Érico Veríssimo quando inaugurou a Cimento. BR-290, essa grande estrada que leva ao oeste do estado, ele disse: o cinturão negro sobre o peito verde do Rio Grande, né? Nomeando, naquele tempo foi uma das primeiras manifestações da arte sobre obras públicas, e convidaram justamente o Érico Veríssimo, ainda vivo naquele momento, para fazer o discurso de abertura da BR-290. Cinturão negro sobre o peito verde do Rio Grande. Pois bem, nós temos uma parte do peito verde de Rio Grande dentro de Gravataí, que poderá se tornar, amanhã ou depois, muito maior que o Hyde Park, em Londres. Sabem que o Hyde Park tem num cantinho, é interessante que vocês saibam, tem um cantinho do Hyde Park que se chama Speaker's Corner. É um lugar onde quem tem um protesto a ser feito vai ali, uma encerra, um espaço fechado com um caixote, relembrando os tempos medievais, em que a pessoa que tem um protesto a fazer sobe naquele caixote e discursa para quantos cidadãos estiverem disponíveis ali para ouvir o seu discurso. Chama-se o Speaker's Corner do Hyde Park. Nós talvez tenhamos que subir no caixote do canto do Hyde Park para fazer um ou vários discursos a respeito da preservação da Estância São Pedro, tal como ela está no peito verde do Rio Grande.